Oi, gente, vim conversar aqui um pouquinho com vocês a respeito desse tema que eu coloquei sobre o vazio que muitos de nós sentimos e não sabemos exatamente o que é. Eu acredito que cada vazio tem uma causa, né? Cada um sente aquele buraco por algum motivo. Muitas vezes pode ser somente uma ansiedade ou uma sensação ruim. Muitas vezes pode ser um medo que a pessoa carrega e que o fato dela não achar que aquilo vai passar pode trazer uma angústia para ela que gera um buraco. O buraco ele tem muitos nomes, né? Mas o que eu quero falar hoje é o buraco da rejeição. Porque o buraco da rejeição, alguns têm muita noção que o buraco é esse. Outros não têm noção que sentem esse vazio por causa disso. Quando nós somos pequenos, e acho que principalmente pequenos, não que de grandes isso não possa acontecer, mas quando nós somos pequenos, principalmente, a gente tem aquelas nossas primeiras experiências com ser aceito, né? Ser aceito principalmente pelos nossos pais, principalmente pela nossa família, ser aceito pelos nossos professores, que são figuras de autoridade, né? Na nossa vida, quando a gente é pequeno, são pessoas que, entre aspas, a palavra deles faz muito efeito, porque você aprende desde pequeno que a palavra do professor é quem vai fazer você passar de ano. Pronto, você aprende que a palavra dos adultos tem muita força nas coisas que vão acontecer na sua vida, então você próprio dá demasiada importância àquela palavra, né? E depois, claro, conforme a gente vai crescendo, vai vindo a palavra da galera, a palavra dos amigos, enfim. E aí, se você for indo, você vai achar muitas palavras que são direcionadas a nós durante toda uma vida. E dentro dessas palavras há tanta aceitação como há também reprovação e rejeição. Eu não sou contra a disciplina de jeito nenhum, acho que a disciplina é muito importante. Quando eu quero dizer, os adultos disciplinarem as crianças, ensinarem o que é bom, o que não é, corrigir quando for necessário, sou super a favor disso. Mas também sei que na disciplina é muito importante a gente conseguir passar aquilo com muita sabedoria, ou seja, conseguir ensinar para a criança que o que ela fez não é legal, o que ela fez não é o melhor, não foi a melhor escolha é tal e tal e tal, sem de alguma forma fazer ela se sentir rejeitada com aquilo, ou não bem-vinda, ou reprovada, porque uma coisa é você reprovar as ações de uma pessoa, outra coisa é você reprovar a pessoa dela, porque há coisas que estão em nós que são falhas. E você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, muda isso não é legal, isso não é bom para você, o fruto é esse, papapá. E outra coisa é você passar para aquela pessoa que ela é um problema, não é propriamente o que ela faz, ou o que ela aprendeu, ou a decisão que ela tomou, mas ela é o problema, a raiz do problema, e aquilo é muito forte. Então, uma coisa é reprovar a atitude, outra coisa é reprovar a pessoa, não no que ela fez, mas em quem ela é. E a gente tem que tomar cuidado com quem a pessoa é, e zelar pelo que ela é. Então, por isso, dando um exemplo muito forte aqui de coisas que numa vida você pode identificar que é rejeição. Se você é uma pessoa, por exemplo, que foi muito reprovada pelo seu pai. Quando eu falo reprovada, quero deixar claro aqui que eu não estou dizendo que não é o fato de corrigir uma ação de uma criança, de um adolescente. De jeito nenhum. Temos que dizer que aquilo não é bom, como eu já disse. Eu estou falando sobre um pai ou uma mãe ou uma figura de autoridade deixar dar a impressão para aquela pessoa que a pessoa que ela é um problema, que ela tudo que ela faz é ruim, que ela deveria ter um jeito diferente, que não foi bem o que era para ser. Então, assim, como eu falei, trazer para ela, estragar nela o e não mostrar para ela que o que tá mal é o que ela tá fazendo, né? Mas estragar o quem ela é, isso é muito, muito, muito delicado. Então, por exemplo, muitas pessoas que sofrem de rejeição, um dos quadros é a pessoa sempre estar buscando a aprovação de todo mundo, né? Eu sei, pessoal, que na realidade todo mundo precisa de aprovação. Isso eu vi uma vez, foi algum especialista falando, já não me lembro, mas ele dizia sobre as 5 necessidades que um ser humano tem.
para conseguir ter sucesso nessa vida. 5 necessidades. E a terceira necessidade era ser aceito. Então, é muito comum você querer ser aceito, é muito comum você querer ser aprovado, tá tudo muito bem. Eu estou falando, na verdade, sobre aquele buraco que faz você desmotivar, deprimir e que você, às vezes, parece que você tem tudo o que é necessário, mas o buraco continua lá. É como se não valesse nada a pena. E isso, como eu falei, uma das coisas pode ser a questão da rejeição. E um quadro que é muito comum é a pessoa buscar sempre uma palavra de aprovação. E aquela palavra ser tão forte na vida dela que faz ela se motivar. E quando aquela palavra não é constantemente trazida, ela desmotiva. Então ela tem uma necessidade imensa. E agora o pulo do gato, né? O fator principal que faz você perceber que é isso, é de quem é mais importante uma palavra de aceitação para você. São de mulheres? São de homens? São de pessoas mais velhas? Que tipo de pessoa que motiva você demais quando mostra aceitação? Muitas mulheres, por exemplo, que buscam muita aceitação da parte dos homens, normalmente houve muita rejeição da parte do pai. Gente, assim, isso foi uma meditação minha durante muito tempo, né? Por isso que o que eu tô dizendo para vocês aqui, eu nunca vi escrito. Então, um psicólogo pode dizer muito mais do que eu. Eu tenho uma forte inclinação para a área de psicologia também. E normalmente, assim, eu vou meditando em cima de coisas que eu vejo acontecem, porque eu já cuidei de muita gente. Então, eu percebo isso nas pessoas. Agora, pode ser que você ouviu do psicólogo uma coisa diferente, faz um tratamento diferente, continua com o profissional. Mas é notável e é muito nítido que a palavra mais importante por parte de uma figura é normalmente uma palavra que você não teve de uma figura semelhante em alguma altura da vida, né? Então, por exemplo, quando uma mulher te aceita mais fácil, uma palavra de uma mulher mais forte para você, pode ter rejeição da mãe. Ou mesmo que seja alguém de autoridade, um chefe qualquer, seja homem ou mulher, mas tem autoridade, pode ter sido a ver com um professor, ou qualquer outra figura, mesmo que seja uma importância muito grande ser aceito num grupo, porque num grupo talvez um dia não te aceitou. E a pessoa, ela tem, e a gente às vezes não compreende o comportamento de uma pessoa, mas ela está desesperada para ter aquela aceitação, somente para ela poder, no mínimo, se sentir feliz. No mínimo, se sentir completa. Ela precisa desesperadamente daquela aceitação. E aquilo é um buraco impreenchível. É um buraco que não importa quantas palavras vêm. E se for no caso de figuras de autoridade, pode até vir. E o mais triste é que nunca é suficiente. Por quê? Porque não é exatamente aquela figura que em algum momento da vida dela, quando rejeitou a pessoa dela, aquilo bateu muito forte. E por mais, como eu falei, por mais que figuras semelhantes te ajude a sentir preenchimento, nunca vai ser aquela pessoa, aquele episódio que o teu cérebro registrou, fez o primeiro registro de rejeição muito profundo. Então, assim, isso é um quadro que é muito triste e que pode levar, sim, uma pessoa a ficar muito deprimida, a comprometer os seus frutos, a não terminar o que ela começa, porque ela tá sempre buscando isso. E ela pode também se tornar um pouco sugadora de outras pessoas, ela pode começar a fazer muita coisa errada por causa disso, pode comprometer a saúde dela, o bem-estar da família dela, porque esse vazio é um tormento e ela de fato não sabe por quê que ela precisa tanto, por que a alegria dela é tão comprometida com a palavra de outra pessoa, por que a alegria dela tá tão comprometida com o fato de uma figura específica aceitar ela. Então, se eu for dizer para vocês assim, há muita solução, como eu falei, eu acho que os psicólogos têm estratégias para isso, né? Eu acho que na realidade, no fundo, pessoal, assim, indo muito a fundo, a verdade é que a gente precisa de maturidade para gerir as nossas emoções a vida toda. Porque uma rejeição que não acontece de pequeno pode acontecer de adulto. Muita coisa pode acontecer de adulto. E a gente precisa de maturidade para gerir isso. Acho que gerir talvez é o fator principal. Porque até você chegar a um estágio que você consegue se aceitar, e se aceitar
dentro daquele quadro que você foi rejeitado, ou seja, que você consegue rebater aquela situação que mexeu muito com você, que te deixou uma pessoa rejeitada, que você consegue rebater aquilo dentro da sua cabeça, que você chega a ponto que fala assim, aquela pessoa ou aquela reprovação que eu recebi da pessoa que eu sou, aquela rejeição que eu recebi de qualquer figura, essa figura estava errada. Eu acredito muito no fato da gente meditar no que está sentindo e meditar e ir aonde é que na nossa memória aquilo está atormentando a gente. E procurar rebater aquela situação, procurar trazer uma noção maior para toda a figura e a cena do que aconteceu naquele momento e tentar justificar a pessoa que fez isso com você, de maneira a se colocar no lugar dela e tentar entender que a reprovação dela não era propriamente séria com relação à sua pessoa, ela simplesmente não sabia fazer a exortação que ela precisava fazer, ou então ela era um problema também. Então, assim, eu acredito muito da gente meditar na situação, voltar à situação, e não tô falando de regressão, não, isso aí eu não acredito, não. Tô falando, assim, de você meditar, e você ir sozinho naquela cena e tentar justificar, perceber tudo o que aconteceu e tentar entender que aquilo não é contra você e que aquilo não é pra você. Eu acredito muito nessa situação da gente meditar e gerir pra sempre um pouquinho dessas emoções e muitas vezes quando elas voltarem a gente gerir novamente, mas o fato de a gente saber a verdade a respeito de nós mesmos, na minha opinião, já é um grande passo para vencer a luta. Porque quando você não sabe o porquê você está sentindo aquilo, quando você não sabe que esse é o quadro, o desespero é muito maior, porque você começa a andar por caminhos para tentar entender o que está acontecendo e começa a fazer as coisas, né? Totalmente começa a se meter em confusões para ver se você se preenche. O fato de você saber a verdade a respeito de você mesmo ajuda muito, porque você sabe exatamente que eu não vou me meter nisso, porque eu já sei que isso aí não tem nada, isso não ajuda, isso não tem nada a ver, não é isso que me faz bem, não é isso, enfim. Uma coisa interessante até, na verdade eu queria falar muito sobre esse assunto, sobre a gente chegar à verdade de nós mesmos e procurar meditar para trazer aquela situação à tona de novo e viver aquela situação à tona de novo, várias situações de rejeição, viver elas de novo e tentar justificar cada pessoa que rejeitou a gente, né? Entrar no prisma, você agora que é adulto, você consegue entrar no ângulo daquela pessoa e tentar justificar ela até para você ficar aliviado e perceber que não não tem nada a ver e tentar se curar mesmo. Mas é engraçado, mas mesmo assim, não posso deixar de dizer, quando eu estava pensando nisso, né, o quanto é interessante que o evangelho, todo mundo sabe que eu sou pregadora do evangelho, não é segredo para todos os meus amigos, independente da fé de cada um, respeito super, acho que a fé de cada um não é forçada, cada um tem fé, ponto, quem não tem, não tem, né? Então, mas é engraçado que o evangelho, o anúncio do evangelho, é justamente Deus aceitando o mundo, né? É super, super interessante isso, porque de fato, nós sofremos rejeição de toda parte. Como eu falei, há personalidades que lidam com isso melhor e não sentem. Há personalidades que tiveram uma afirmação muito forte por parte dos pais de amor e conseguiram enfrentar de outras partes a rejeição muito bem. E outras que não, ou outras que de infância não teve nada, mas quando adulto, teve um monte de rejeição e pode ter marcado. Mas assim, que quando a Bíblia fala que Deus oferece graça ao mundo por meio de Jesus Cristo, ele justamente oferecia isso, aceitação. Isso é muito legal. Porque, na verdade, todas as pessoas crentes ou incrédulas ou que creem em qualquer outra coisa, seja lá, sempre tem uma noção por parte de uma divindade que é necessário fazer algo para ser aceito pela divindade, né? E a mensagem de Deus ao mundo é que, não, você não precisa fazer nada para ser aceito, né? Por isso que Jesus se entregou à morte, justamente para que eu não precisasse me matar para ser aceita, né? Então, essa graça oferecida, ela é a aceitação, é o fato de Deus aceitar você do jeito que você é, aceitar você com suas falhas, não julgar você por nada, jamais oferecer rejeição para você. E no processo de cura, gente, assim, sendo muito honesta, obviamente que você crer nessa aceitação que Deus oferece ajuda muito, por causa da maturidade que ele vai te dando, porque ele prepara, ele te protege de novas experiências assim, ele vai preparando o teu coração e te dando uma noção maior
da verdade, né? Porque a verdade pertence a Deus, ele sabe toda a verdade, então ele consegue te dar um prisma da verdade, aquilo que a gente não encontra, ele encontra para nós e te apresenta, mostra, é isso que você está sentindo, é por isso que você está assim. Eu não posso, assim, ser imprudente de dizer, eu sei que muita gente diz isso, né? Não, quando você aceita ser aceito por Deus, quando você decide confiar nessa aceitação que Deus oferece ao mundo, vai passar tudo, você não vai sentir mais nada. Vixe, acabou os problemas. É mentira, gente. Nós somos humanos também. Então, a nossa parte humana tem sempre novas experiências. Há uma série de coisas na nossa memória que a gente ainda nem viveu, que a gente ainda que vai vir à tona em certa situação da vida e que a gente vai ter que lidar. Então, não é verdade, né? Ser aceito por Deus é aumentar a minha esperança com relação à vida, aumentar a esperança com relação à minha felicidade, né? A minha salvação, claro, tudo isso. É andar de uma forma mais segura no mundo, de uma forma mais madura. É realmente aumentar a esperança da paz, né? Porque não significa que de uma hora para outra você vai se sentir maravilhosamente bem e com paz e tudo passou. Não, porque o próprio Deus não é raso dessa forma. Não é tipo arrancar o teu coração do peito e você só viveu hoje. Pelo contrário, Deus nos deu as emoções e as emoções nos amadurecem. Aliás, o sofrimento de uma pessoa pode tornar ela uma pessoa melhor. Às vezes pessoas que... Eu não estou dizendo que Deus dá sofrimento, eu estou dizendo que o sofrimento do mundo, às vezes, trabalha em nós uma pessoa melhor. E eu não acredito que Deus vem e simplesmente corta e faz você esquecer tudo e virar um bobão feliz que fica rindo. Não é isso, ele vai trabalhar com as suas emoções de forma que você vai se tornar uma pessoa madura, para compreender quem fez isso com você, para se colocar no lugar, para gerir novamente uma nova experiência, para daqui para frente também, tudo aquilo que você passou ser uma chave para você abrir portas para os outros, né, para ajudar as pessoas. Então, assim, ser aceito por Deus é basicamente amadurecer, conhecer a verdade, ter uma esperança maior sobre a paz e sobre o amor e sobre a alegria. É melhorar como pessoa, né? Claro que estamos falando também da salvação, isso é um assunto que eu não quero tocar agora, eu quero falar sobre o viver, né? Então, claro, como eu falei, e o próprio Deus trata, né? Independente de quem, depende de qualquer coisa, ele próprio Deus trata você nessa situação como já me tratou em muitas situações de rejeição e que eu ainda sofro. Muitas situações de rejeição de infância eu ainda sofro. Mas já melhorei muito e eu sei que toda essa verdade veio à tona através de Deus. Mas independente do que você acredita ou não, independente disso, o que eu quero dizer é que esse buraco pode ser uma raiz de rejeição. E daquilo que o meu Deus, ou para quem crê como eu, o nosso Deus me ensinou, medita. Medita sobre as situações que de fato você entendeu que foram rejeição, reprovação. Medita naquela situação em que você estava sempre desesperado para aquela pessoa te dizer que estava tudo bem e você nunca conseguia, ou aquela pessoa que tudo que você fazia nunca estava suficiente, né? Ou aquela pessoa que falou tão mal de você, pode ser um pai ou uma mãe, de quem você era, simplesmente você estava sempre mal, um professor que ridicularizou você na frente de todo mundo. Eu tenho no meu Instagram, no perfil do meu Instagram, eu tenho ali nos destaques um destaque escrito filhos, e eu conto que meu filho sofreu uma rejeição por parte de uma professora de francês, que eu tive que lidar com essa rejeição, ajudar ele nisso. Quem quiser ouvir, tá lá nos destaques. Então, medita nisso e sabendo a verdade, indo de volta para aquela situação, meditando, tentando justificar aquela pessoa, tentando lembrar como aquela pessoa é. Será que ela não é um problema? Será que ela não tinha uma exigência arcaica daqueles antigos? Ou será que ela realmente é digna de você simplesmente ignorar aquilo que aconteceu? Volta lá. Ajuda 100%? Não sei. Eu sei que assim, ajuda muito. Ajuda muito e é um caminho para nós chegarmos aos 100%. É um caminho para a gente começar a trazer novos pensamentos em cima daquela rejeição que está registrada. Tem um livro muito bacana que chama Síndrome da SPA, do Augusto Cury, muito bom. E ele fala sobre isso, que a gente tem janelas traumáticas e que para elas pararem de abrir voluntariamente e nos fazer sofrer, a gente tem que criar novas janelas. Então, por isso que eu digo que se você for numa janela traumática, uma coisa que te causou rejeição, que mexeu com você, que você não se sentiu aceito em
qualquer momento da vida para qualquer pessoa, se você começar a voltar nessas janelas e procurar fazer novas experiências, inclusive com aquela situação, tentar compreender aquela situação, pode ser sim, que essas janelas fechem e se abram novas experiências. E principalmente, pessoal, principalmente, é muito importante você gostar de você. Muito importante. E uma das chaves para você gostar de você é você não tentar ser igual a ninguém. Não tem ninguém igual a ninguém. Não tem ninguém que dá o mesmo resultado que o outro. Eu posso ensinar para vocês aqui muitas coisas boas, mas eu não posso fazer você ter o meu resultado. Meu resultado é o meu resultado. E o seu resultado é o seu resultado. Então, assim, você realmente precisa se curtir. E existe, com certeza, muitas coisas em você que você curte nos outros. Existem coisas nos outros que você tem e que você curte só porque tá no outro. Porque a grama do vizinho é mais verde. Não tem um ditado que diz isso, e é verdade. E se você parar pra pensar, fala assim, eu curto isso naquela pessoa, mas eu realmente não tenho aquilo? Cara, eu tenho. A questão é que eu tô viciada em não me admirar e admirar mais o outro. Não é justo. Porque, na verdade, você é o protagonista da sua vida. E admirar a si mesmo e gostar de si mesmo é extremamente importante. Então, e isso vai ajudar você a combater a palavra de reprovação de quem você é da parte dos outros. Isso é uma defesa. Porque você se sentir bem com você é uma forma de você responder com indiferença às pessoas que te rejeitam e te reprovam e não te aceitam. Ok? Gente, era um pouquinho do que eu queria falar, espero ter ajudado. Lidar com as emoções é uma batalha de todos. Não é só sua, não é só minha, é de todo mundo. E a maturidade, ela vem quando a gente para de se iludir. Quando a gente entende que a gente tem que gerir. Quando a gente entende que a gente precisa, às vezes, de ajuda, sim. Precisa aprender a olhar para dentro de nós um pouco mais e não ignorar tudo que a gente está sentindo e deixar simplesmente passar, porque aquilo vai nos acompanhar a vida toda. A gente precisa lidar com aquilo, a gente precisa parar por causa daquilo um pouquinho e tentar nos ajudar nós mesmos, ok? E quem quer a ajuda de Deus também, ele tá aí para isso. Beijinho, gente. Até a próxima.